Sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Eu já falei sobre oração aqui, mas hoje eu quero falar sobre uma outra perspectiva, mas sempre tem o que a gente falar sobre oração, né? É um tema que é inesgotável, né? A Bíblia, tudo na Bíblia é inesgotável, a sabedoria da palavra, porque sempre tem algo novo pra gente aprender com o mesmo texto, com o mesmo versículo. Hoje eu quero conversar com você sobre oração. E eu quero desafiar você a fazer da oração o seu estilo de vida. Porque o que a oração traz para a nossa vida é cura, é intimidade com Deus, é atitude diante das situações da vida. Então é muito bom a gente ter uma vida de oração como estilo de vida. Mas às vezes a gente acha que não é por aí, porque toda hora você tem que parar, né? E falar, estilo de vida, vou orar o dia inteiro, a Bíblia fala para orar sem cessar, então o tempo todo eu tenho que ficar, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nosso Deus, Pai amado, Deus de Abraão, de Jacó, já passou, eu já estou trabalhando, tenho que agir minha vida, tenho que fazer minha vida, mas eu queria trazer para você Davi. Se você for ver os salmos de Davi, ele é considerado cânticos como se fossem músicas, né? São salmos, são músicas. Mas eu queria que você olhasse para os salmos de Davi como oração. Se você for ver, são orações cantadas, são orações em forma de música. Ali Davi relatava a vida dele diante de Deus e diante das pessoas. E Davi não chegava com formalidades, muitas formalidades diante de Deus, para falar o que ele pensava, para falar o que ele queria. Se for só você pensar, a criança é a maneira mais simples que tem da gente tirar como exemplo. Quem tem criança em casa sabe. Às vezes o filho chega e fala assim, mãe, eu preciso disso, mãe, eu quero isso, pai, faz isso pra mim. Às vezes ela chega, não chega assim, a benção, mãe, né? Você é linda, você é maravilhosa, você é incrível, eu queria te pedir isso. Geralmente, quando o filho chega elogiando muito, a gente já desconfia, já sabe que aqueles elogios não são sinceros, eles estão querendo alguma coisa. Muitas vezes a gente chega diante de Deus e acha que tem que ter uma ordem específica para chegar na presença dele, para a gente ganhar o que a gente precisa. E a Bíblia, quando foi nos fazer, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós não fica muito confortável quando alguém fica elogiando, que a gente sabe que depois desse elogio vai vir um pedido, por que Deus ia gostar disso também? Então, você pode ser você na presença de Deus, ser do seu jeito. Deus quer ser adorado, Deus quer ser amado por mim e por você, mas não porque na oração, a gente primeiro precisa elogiar. Primeiro você tem que elogiar Deus. Primeiro você tem que louvar, você tem que adorar. Depois você faz seus pedidos. Não, você pode chegar diante de Deus e já abrir, já rasgar a sua vida, seu coração. Davi fazia assim. E eu amo muito os salmos de Davi. Se você for ver a forma com que ele chegava, às vezes Davi chegava exultando, celebrai a Deus, todos os povos, adorai, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem que eu vou ter medo? Mas às vezes Davi chegava assim, Senhor, Salmo 3, ele chegava assim, Senhor, como são numerosos os meus opressores. Eu tô cansado. Você vê, ele começou esse salmo, não começou? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Todo-Poderoso, Tu és majestoso. Porque às vezes a pessoa fala assim, a pessoa não ora, porque ela fala, eu não sei falar bonito. Eu não sei falar palavra bonita. Eu não sei orar desse jeito igual o povo faz. Então às vezes a desculpa que a gente tem é que a gente não dá conta de orar. E eu vou falar pra você, a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele traduz as nossas orações para Deus. E a Bíblia diz que até quando você não está falando palavras, está só gemendo de dor. Sabe quando vem aquele choro doído? Que você chora, você não dá conta de falar nada, você só chora.
Aquilo é uma oração. E o Espírito Santo, em que intercede por nós, traduz aquele choro guardado, aquele grito aqui, aquele gemido. Deus recebe como oração. Recebe, é oração para Deus. Então hoje eu quero simplificar para você ter um estilo de vida de adorador, de oração. Nem sempre Davi chegou e falou assim: louvem ao Senhor todos os povos, celebrai a Deus com júbilo. Nem sempre. No Salmo 3 ele começou assim: Senhor, olha para mim, olha como tá difícil a minha vida, olha o tanto que eu tô, como aumentaram o número de pessoas me oprimindo, me perseguindo. No versículo 2 fala: são muitos os que dizem são muitos os que olham para mim e falam: Deus jamais vai te socorrer. Isso ele estava falando para Deus. Ele estava abrindo a ferida dele, o coração dele, a dor dele. Aí que ele fala, depois que ele coloca toda a dor dele, ele fala: mas eu tenho certeza. Versículo 3: tu, Senhor, és o escudo que me protege. Tu és o escudo que me protege, a minha glória e o que me ergue a cabeça. Então, não existe um jeito certo de você começar uma oração. Você pode começar como Davi começou aqui, ó. Não tô aguentando não, Deus. Tá pesado, tá difícil, tá doído. No Salmo 4, ele começa assim, ó: quando eu te invoco, o Senhor me responde. Toda vez que eu te invoco, o que é invocar? É chamar a presença. Invocação, você invoca, você chama a presença. E fala: toda vez que eu te invoco, Salmo 4, o Senhor me responde. Porque o Senhor Deus é a minha justiça. Na angústia me aliviaste, tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. E durante o Salmo 4, ele vai falando com sinceridade o que o Senhor tem feito na vida dele. Então, a oração é o veículo, a forma que nós temos de nos aproximarmos de Deus. Então, a oração não é algo lindo, maravilhoso e solene. A oração é uma conversa. É uma conversa. Jeremias 29:12 fala: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão. Invocar a presença de Deus é chamá-lo para fazer parte daquele momento da sua vida. E fala assim: quando você me invocar, enquanto você está invocando, chamando pelo meu nome, você vai se aproximar de mim. Se aproximando de mim, eu vou ouvir você. Eu vou ouvir você. Então a oração, ela fortalece a nossa relação com Deus. E hoje a minha pergunta para você é: como que você tem se relacionado com Deus? Como se ele fosse um garçom ou como se ele fosse seu pai? Porque às vezes nós só chegamos diante de Deus para pedir, e depois você esquece, passa o restante do dia sem se lembrar da presença dele. Eu vou falar para você: você se lembra da última vez que você foi atendido por um garçom? Você lembra do nome dele? Aí você vai falar assim: eu nem perguntei o nome do garçom. Você nem quis saber o nome do garçom. Às vezes você nem lembra se foi homem ou se foi mulher que te atendeu. E às vezes você nem lembra do rosto da pessoa. E muitas vezes, o que eu estou dizendo aqui é para você chegar de uma forma natural na presença de Deus, sem formalidades nenhuma, porque Deus, ele não quer formalidade, ele quer intimidade com você. Porque ele é seu pai. Qualquer hora do dia você pode chegar na presença dele e dizer: pai. Porque o pai a gente não esquece, né? A gente não esquece. Inclusive, muitas das marcas que nós carregamos na vida foi nossos pais que
na falta de conhecimento deles, na falta de experiência ou pelo que eles receberam, muitas marcas ruins ou marcas boas, foram nossos pais que colocaram em nós. Mas Deus hoje, Ele quer ser o seu pai, quer ter intimidade com você para te marcar, para marcar a sua vida como uma vida que tem um estilo de adoração, um estilo de oração, que pode chegar na presença dele dirigindo um carro, andando de bicicleta, caminhando no parque, digitando no computador. Em qualquer lugar você pode fazer um ambiente de adoração e de oração onde você estiver. E eu quero hoje motivar você a invocar o nome do Senhor, a entrar na presença dele, mas fazer isso como um estilo de vida, estar sempre. Porque se a gente trata Deus apenas como garçom para nos servir daquilo que é a nossa necessidade, você às vezes vai esquecer até de agradecer, você vai esquecer até que Deus respondeu a sua oração, você nem vai perceber, porque a gente acha que a obrigação do garçom é servir a gente mesmo. Já que Deus colocou a gente no mundo, colocou a gente aqui, Ele tem que resolver os nossos problemas. Só que Deus, Ele nos envolve na resolução dos problemas. Quando nós temos um estilo de vida de oração, quando nós temos um coração segundo o agrado dEle, nós nos tornamos respostas das nossas próprias orações. Porque nós participamos da oração. Porque Deus responde às nossas orações. Mas nós temos que estar tão íntimos dele para entender que muitas das nossas orações, quiçá a maioria delas, nós somos a resposta. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos e nós ficamos ali esperando Deus responder. E Deus já respondeu, já te deu tudo que você precisa para resolver esse problema. Só que você está esperando alguém vir, esperando alguém, porque você não está perto de Deus o suficiente para enxergar que a resposta da sua oração está na sua escolha, está na sua decisão, está no seu colocar-se em movimento. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não ficar em vãs repetições. Como as pessoas que não conhecem a Deus, fica repetindo. Pedindo a Deus aquilo mesmo, por quê? Fica ali aquela repetição daquela oração igual. Se Deus já sabe o que você quer. Antes de você chegar, Salmo 139, antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece todas. Mas fala, fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Então se abre diante de Deus, mas você precisa colocar todas as suas petições, mas ficar atento, porque você pode ser a resposta da oração que você está fazendo. Lá em Tiago 5,16 fala assim, portanto, esse texto fala muito ao meu coração, fala assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Às vezes as pessoas falam muito esse texto, Tiago 5,16, mas só fala a parte B do versículo. As pessoas só falam a segunda parte do texto, que fala assim, a oração do justo tem muito poder. A oração do justo tem muito efeito. A oração do justo tem muito poder. Mas a primeira parte é a parte mais importante do que o poder que tem a oração do justo. Diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você, às vezes, quantas vezes você já orou por alguém e dentro do seu coração você pensou assim, tô fazendo um favor para essa pessoa. Eu vou fazer um favor para essa pessoa, eu vou orar por ela. E às vezes a pessoa que você tá orando, ela fica muito grata porque você tá orando por ela. Fala, você tá orando por mim. Nossa, muito obrigada. Mas existe um poder tão grande nesse movimento de orar um pelo outro. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Orar um pelo outro. Aqui o texto diz para serem curados. Então não é curados. E Deus não resolve só o problema de quem você está orando. Os seus problemas
também são resolvidos. A cura que você busca também chega até você quando você ora pelo outro. Porque Deus, ele tem intencionalidade, ele tem, o objetivo dele é a relação. A relação nossa com ele e a relação nossa com as pessoas, com os irmãos. Acho que é Salmo 133, acho que é 133, fala assim: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali na comunhão, Deus derrama bênção. E esse texto, ele é bem claro, ele fala assim, olha, confessem seus pecados. Quando é confessado pecado, confessado as necessidades, se a igreja de Cristo, presta atenção, descobrisse que existe cura na confissão de pecados, na confissão de necessidades, a igreja de Cristo tivesse paciência de ouvir essas confissões uns dos outros e tivesse a liberdade de ter essa confissão num ambiente seguro, onde a pessoa não vai ser exposta, os terapeutas acho que ia ficar desempregado. Porque é uma promessa, onde existe confissão, onde existe alguém que ouve essa confissão, existe cura. Fala, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Aqui não está falando assim, vai ser curado a pessoa que você orou. Aqui está dizendo que os dois são curados. A cura é derramada sobre quem ora e sobre quem foi o alvo da oração. A cura, ela vem para todas as partes. Aí sim vem a segunda parte, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Fala, tem muito poder a oração do justo, tem grande resultado a oração do justo. Mas esse grande resultado, por que um grande resultado? Porque às vezes você orou não foi nem para você. Quando você estava orando por alguém, você estava com uma dor muito grande. E quando você parou para orar pelo seu irmão, você não pediu nada para você. Mas porque você parou para orar pelo seu irmão. A bênção que chega na casa dele chega até a sua também. E você é abençoado e é curado. Então, para terminar essa live, eu queria trazer a vida de Davi para você como estilo de oração, um estilo de vida de oração. Davi, em todos os salmos, você pode pegar o começo de todos os salmos. Não é sempre que ele chega com formalidade, geralmente ele chega com informalidade, mas com intimidade. Então não precisa se agarrar a formalidades, não precisa se apegar a formalidades. Se agarre à intimidade do Deus que criou você. Faça da sua vida um estilo de oração. E não se esqueça que quando você pede pelo seu irmão, você também recebe cura. Você é abençoado. Então aumenta aí sua lista de oração. Vai lá para sua listinha de oração, coloque mais pessoas. Sabe? Porque quanto mais você interceder pelo seu irmão, mais cura chega na sua casa. Mais resultados, grandes resultados chegam na sua casa. Porque a oração do justo, ela tem grande resultado. Porque não chega só pela pessoa que você está orando. Chega para você também. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. E eu desafio você a dar uma folheada em salmos para você aprender a chegar na presença de Deus. Sem formalidades, mas com muita intimidade. Porque Ele não é um Deus que está longe. Ele é um Pai que está perto. Coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos ama. E o Senhor não nos jogou nesse mundo para viver aleatoriamente. O Senhor nos deu irmãos para caminharmos juntos em oração e juntos sermos curados.
Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. O Senhor conhece a necessidade de que cada um tem. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor os alcance, os abrace e os liberte de todas as prisões de alma. Em nome de Jesus, que o Senhor torne saudável as emoções dos meus irmãos nesta manhã. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma dor física, seja curado agora em nome de Jesus. E se a sua dor é na alma, seu coração está preso, está angustiado, seja liberto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salvo no Instagram. E mais tarde eu posto aqui uma partezinha dessa live no TikTok, porque não cabe tudo, acho que só cabe 15 minutos. Tá bom? Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada pela presença.